Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Vou tratar hoje sobre um vocábulo grego que, quando não é compreendido dentro do contexto e conforme foi aplicado pelo apóstolo Paulo, pode trazer certa confusão. Naturalmente que a gente pode interpretar a Bíblia e existe o chamado livre exame das Escrituras. Todo cristão, ele tem esse direito de examinar as Escrituras Sagradas. Todavia, todo cristão não tem o direito de interpretar a Bíblia conforme seu bel prazer. Existem regras de interpretações que precisam ser colocadas em prática para que venha extrair do texto o real sentido, o significado escriturístico, e não impor as nossas ideias ao texto. Vou fazer um pequeno exercício com base na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 14, que diz assim: Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Primeiramente, a gente precisa saber o que é revestir. O revestir aqui, a ideia é de se vestir. A pessoa se despe, ou seja, ela tira uma roupagem e ela coloca uma outra roupagem, uma outra veste. E nesse caso aqui, se refere a se vestir do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que não tenhas cuidado da carne. É esta palavra que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Mas antes, a gente precisa até mesmo recorrer a um dicionário em língua portuguesa, porque a palavra na sequência não é muito comum, embora seja muito lida quando não recitada, mas pouco compreendida. Me refiro aqui à palavra em destaque, que é concupiscências. O que vem a ser concupiscência? Ora, nada mais é do que aquele desejo ardente, quase que incontrolável em relação aos impulsos da natureza pecaminosa, numa referência às questões sensuais. Ou seja, são prazeres sensuais, quando não sexuais, e que vai arder. A ideia na palavra, quando a gente analisa a etimologia, é que faz arder, ou seja, faz com que haja mais do que um anelo, é um desejo intenso, quando não quase que frenético, que faz com que as pessoas venham estar inclinado para os prazeres sensuais. Dito isto, a gente volta na palavrinha aqui que está agora em destaque, que é carne, porque quando a gente fala carne, em língua portuguesa, alguém pode se referir, ou pelo menos ter em mente, o termo corpo. Carne, corpo. Se for corpo, a ideia aqui é de que seria os apetites físicos legítimos, que são normais. Mas acontece que Paulo vai utilizar esta palavra sarx com dois sentidos. Raras vezes, mas raríssimas mesmo, ele utiliza na forma de corpo. Quando ele emprega geralmente, ele vai utilizar essa palavra aqui, da onde vem sarx. A origem da palavra é sarx, carne. Aqui está escrito sacróis, numa referência à carne. Sacróis vem de sarx. Logo, o que Paulo está dizendo que esta carne, conforme a gente vê nesse texto em português, que fica melhor para você agora me acompanhar, quando fala, não tenhas cuidado da carne em suas concupiscências, ele está se referindo a uma natureza pecaminosa. Vamos chamar de natureza pecaminosa, mas tendo em mente que é como se fosse uma enfermidade espiritual. Todo o homem, independente do tempo, época e lugar, ele tem essa natureza pecaminosa que ela tente dentro dele. E é essa natureza pecaminosa que faz com que ele se torne, com que ele venha a ser um pecador, por sua vez, que venha a cometer pecados. Em resumo, sarx aqui, na palavra carne, em Romanos capítulo 13, versículo 14,
significa essa enfermidade espiritual ou ainda uma doença de existência espiritual que a gente chama de natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa reside tanto no crente quanto no descrente. Tanto aquele que já aceitou a Jesus quanto aquele que não aceitou Jesus ainda. Acontece que tem uma diferença. Quando a pessoa se converte, é gerada uma nova criação nela. Ela recebe uma nova natureza e ela se torna, além de ser filho de Deus, ela se torna uma nova criatura para que ela possa andar em novidade de vida. Desta forma, a natureza pecaminosa continua dentro da pessoa. Em outras palavras, a natureza pecaminosa, que é essa enfermidade espiritual, reside no indivíduo. Porém, ela não vai prevalecer, porque quem vai reinar, predominar, quem vai, a partir da conversão, gerar uma transformação e através do processo de santificação, é justamente essa nova natureza espiritual que convive com essa natureza pecaminosa, mas cujo crente vai estar inclinado para as coisas do espírito e não para as coisas da carne.